O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 22º domingo do tempo comum. Avançamos na reflexão sobre o chamado que Deus nos faz e a atração que Ele causa em nós para que, como colaboradores e colaboradoras, nos disponhamos a seguir o Senhor, a servi-lo, a viver nele, com Ele e por Ele. O texto sagrado do Evangelho de Mateus dá a sequência na qual Jesus foi posto como o Messias, o Filho do Deus vivo. Naquele instante, Jesus elogia Pedro, porque a revelação de tal mistério não adveio de seres humanos, da força humana, da razão humana, mas esse mistério foi posto no coração de Pedro, como é colocado no coração de cada um de nós, pela vontade, pela liberalidade plena de amor de Deus. É Deus quem nos comunica que Jesus é Senhor e Salvador. E aí nós precisamos ir nos conformando, ir nos adequando, nos aproximando dessa verdade com o auxílio da graça de Deus e com esforço pessoal. Isso deverá ser uma constante em nossa vida. Daí que São Paulo, certamente ecoando a fala do próprio Cristo, lá no Evangelho de São João, capítulo 17, hoje, na carta aos Romanos, São Paulo diz que nós devemos, ele nos exorta a isso, por misericórdia, a nos oferecermos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e fazendo compreender que a nossa vida deverá ser um culto espiritual. Daí que surge a moral da igreja. A ética é um princípio filosófico norteador da vida de uma sociedade, mas em cada sociedade, essa sociedade não significa apenas uma dimensão geográfica, regional ou etnográfica, expande. E aí os costumes começam a surgir e começam a, em comunhão com a ética, mas sobretudo iluminados pela fé, começam a surgir os princípios morais. Aquilo que de fato deverá ser uma realidade reveladora de quem nós somos. Daí que no Catecismo da Igreja vai dizer que mesmo que numa sociedade existam leis que de forma muito clara contradigam com a moral da Igreja, nós não podemos nos submeter a elas. E aí nós vamos observando que sim, em algumas sociedades, leis são criadas, mas que não correspondem com o elemento da fé, com a moral da Igreja. E nós devemos estar sempre diuturnamente atentos para que sejamos, como diz Jesus no Evangelho de Mateus, sal da terra e luz do mundo.
Daí que a nossa vida deve ser esse culto espiritual. E São Paulo, então, insiste, como Jesus falava em João 17, São Paulo agora insiste na carta aos Romanos: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar. Pensar e de julgar. É o chamado espírito do tempo. A gente pensa que não, mas nós também somos influenciados pelo espírito do tempo, e nós, nos dias atuais, sofremos com o espírito do tempo que chega a nós pelos aspectos atrativos da modernidade, de modo especial das redes sociais, onde muitas vezes não nos formam, mas meramente nos informam, e quase sempre com notícias tendenciosas, com realidades seguramente provocadas, muitas vezes tirando o texto do contexto. Esses dias, ligando para um senhor que fazia parte de um grupo da paróquia, ele insistentemente colocando informações que eram notadamente fake news ou falsas. Então eu, no privado, disse a ele: meu amigo, não ponha isso não crie contendas com realidades que não são necessárias. Procure certificado que você está postando. Sabe o que ele me disse? A resposta dele: ô padre, desculpa, mas é que eu fico aqui tão sozinho, as coisas chegam e a gente vai no movimento e faz a transmissão. Pois é. Daí a necessidade de discernirmos, de refletirmos, de, ao passar alguma coisa, buscar compreender: isto vai contribuir com a minha igreja, com a minha comunidade? Isso será reflexo da minha fé? Este rigorismo que muitas vezes eu me apresento é sinal da confiança na misericórdia de Deus, ou confiança nos meus atos e ações, ou grupos ou partidos? A gente tem que ter muita cautela, queridos irmãos e irmãs, para que nós não caiamos em extremos. Nós precisamos buscar em Deus o equilíbrio. Daí não nos conformar com o mundo, mas transformar o mundo, renovando a nossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus. Como é que a gente vai saber o que é a vontade de Deus? Se aquilo é bom, se aquilo agrada, se aquilo é perfeito. E tudo deve ser feito na caridade. Já meditei algumas vezes no meu canal no YouTube e também aqui pela TV Assembleia e Rádio. É muito preocupante quando um fiel da igreja fala mal do Papa, quando um fiel da igreja fala mal dos bispos, dos padres, ou quando padres falam mal de outros padres publicamente. É muito triste. A minha santidade, o meu modus vivendi, o modo como eu vivo a minha santidade, não me dá autoridade a apontar o meu dedo para os erros dos outros, e pior, de forma pública. Se eu estou avançado em santidade, o primeiro sinal desse meu avanço, dessa minha progressão, é o meu silêncio. Eu posso ir ao irmão, posso ir à irmã, convidá-lo a uma reflexão, ajudá-lo no tete a tete, mas ir para as redes querendo provocar pressão para supostamente propiciar a conversão de todos, isso no fundo é vaidade, é presunção, é orgulho, é falta de caridade. Se antes isso estava no plano da vizinhança, hoje está no plano das redes, uma realidade que nós não podemos nem medir. Pois bem, é sempre oportuno discernir o que estamos fazendo, porque as coisas do mal, as coisas do adversário, não nos enganemos, não são coisas feias, não. A primeira impressão, se nós não tivermos muita atenção, tanto as coisas de Deus como as coisas do mal, nós vamos pensar que são a mesma coisa.
vão brilhar, mas somente as de Deus vão iluminar, porque o brilho das coisas do mal ofusca, cega, nos atordoa, é um dos princípios para o discernimento. E aí Pedro, diante da confissão, diante do anúncio de que não tinha como, ele teria que ir para Jerusalém, Jesus teria que ir para Jerusalém e lá encontrar com a cruz, sinal do amor de Deus, o que Pedro faz? Pedro intervém. Não, Senhor, que isso não te aconteça. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça, porque na visão humana de Pedro, um líder não poderia ser humilde, um líder não poderia se humilhar, um líder não poderia ser, entre aspas, vencido. O que Jesus diz? Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Nós somos suscetíveis ao Espírito do tempo e ao Espírito de Deus. Temos que estar sempre em discernimento, porque às vezes aquilo que eu faço, para mim, brilha. Eu suponho que é a luz, mas no fundo ofusca. Ofusca a mim, ofusca o outro e turva a vida na comunidade. São muitos os elementos que a gente tem que usar para discernir. Essa minha postura, eu sou sincero, falo o que eu tenho que falar. Será que isso é um bem para a igreja, para você, para os seus? Eu sigo a verdade e por isso eu julgo o outro. Será que isso não me fez esquecer que o próprio Senhor disse: não julgueis para não ser julgados? A mesma medida que você está usando para julgar o outro, será usada para julgar a você também? E aí terminamos falando de Cristo, quando ele diz, esse texto bíblico vai iluminar a vida de São Francisco Xavier. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. E aí o mistério da atração, Jeremias pensa em desistir. Essa semana, permitam adiantar um pouco, essa semana numa reunião, e aí um jovem que está trabalhando, graças a Deus, falou assim, numa determinada situação da igreja: padre, eu estou nesse nível, ele deve ter seus 23 anos, 24 anos, eu estou nesse nível agora, se quiser bem, se não quiser, eu abandono, deixo para lá, chuto o balde. Eu falei: bonito, é assim que você faz diante dos conflitos? Não tenho mais paciência para conflito, não. Então no seu trabalho você não tem conflitos? Não, eu tenho. E por que você não larga? Aí eu disse para ele: você não precisa nem me responder, você não larga porque lá você ganha o seu salário. Só que você não pode se esquecer que na igreja você não ganha salários, mas ganha a vida eterna. Por que facilmente desistimos da igreja? Na desculpa de que lá tem conflitos e tem fofocas, onde não tem adversidade, onde não tem conflitos. Contudo, se eu sou como fez Jeremias nessa sua quinta profissão de fé, eu vou entender que o Senhor me seduziu. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Ele experimentou as muitas situações adversas, ele experimentou situações de repúdio, de zombaria, ele experimentou tudo isso. Contudo, ele percebeu que Deus era mais forte, e isso fez com que ele sentisse dentro dele um fogo ardente a penetrar o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Quando amamos, nós não desistimos. Por isso a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Perseveremos. Deus é conosco e Ele conta conosco também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.